pessoal, sejam bem-vindos a mais um Riso Lab, o programa de entrevistas da Rede pela Inclusão Socioprodutiva. E no programa de hoje, uma alegria enorme, uma satisfação de receber dois gestores públicos da Prefeitura Municipal de Salvador, nossa grande Salvador. Estamos aqui com Mila Paz, que é a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda. Seja bem-vinda, Mila. Obrigada, Aline, obrigada. É um grande prazer estar aqui falando de um tema que é tão apaixonante, tão desafiador e que a gente vem aí trabalhando de forma muito intensa lá em Salvador. Então, muito legal poder estar aqui compartilhando um pouquinho aí com vocês. Obrigada, uma alegria te receber. E o Júnior Magalhães, o Júnior, ele é secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer. Eu tive que olhar na minha colinha aqui, Júnior, porque é bastante responsabilidade, hein? Seja bem-vindo, Júnior. Ok, Aline, obrigado pela receptividade. É um prazer estarmos aqui também, podendo falar sobre esse tema, um tema que nos interessa muito, e poder também ter essa conexão, essa troca de experiência com outros gestores do Brasil, para poder levar para a nossa querida Salvador. Muito bom. Eu fico muito feliz de ver que Salvador está se tornando uma referência nesse tema, né? O programa que nós vamos falar hoje, pessoal, é um programa de superação da pobreza. A inclusão socioprodutiva é uma das ferramentas, né? Uma das dimensões da redução da pobreza, mas Salvador fez uma lição de casa muito bacana, a gente vai ouvir aqui, e um processo que eu venho acompanhando aí há quase 2 anos aqui de longe, e hoje a gente vai se aprofundar. Então eu queria que vocês falassem sobre o programa Vida Nova, programa de superação da pobreza. Quem começa? Eu vou trocando aqui entre vocês, mas quero saber quem quer começar. Júnior? Eu posso começar. O programa Vida Nova, de fato, ele é uma ferramenta, é a nossa estratégia de combate e superação da pobreza. Nós chegamos ao entendimento de que os benefícios sociais, a transferência de renda por si só, não tem superado a pobreza no Brasil. Exato. Então, nós fizemos um desenho de uma política pública com muito estudo, com muita evidência, analisando também outros projetos de superação da pobreza já em prática no Brasil, no Chile, em Bangladesh, e fomos estudar o que tinha de mais moderno no Brasil, no mundo, de política de superação da pobreza, e construímos uma política, um desenho de uma política para a nossa cidade, entendendo de que a pobreza ela é multidimensional, ela não é apenas a ausência de renda, então ela tem outros desafios como escolaridade, saúde, segurança alimentar, habitação, cidadania. Então, todas essas são 6 dimensões que nós trabalhamos, renda também, mas entendemos que não adianta, a gente não pode falar de inclusão produtiva sem falar dessas outras dimensões. Claro. Porque, às vezes, a gente não consegue incluir produtivamente uma família porque ela tem barreiras de escolaridade, ela tem doenças crônicas não tratadas, ela tem uma habitação que é insalubre, ela não tem segurança alimentar, então ela não consegue estar nutrida o suficiente para poder ali ter um trabalho. Então, nós fizemos esse desenho, criamos um índice de vulnerabilidade social de Salvador, então, focalizamos nas famílias, já estamos fazendo diagnóstico e, com certeza, será uma das grandes políticas do Brasil de superação da pobreza. Muito bom. Eu tenho um monte de perguntas aqui, mas antes da gente entrar profundamente no entendimento do programa, Mila, você é secretária de Desenvolvimento Econômico, né? Eu tive a honra de ser secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo também, e eu acho que é uma secretaria tão ampla, né? Porque você olha desde o combate à pobreza, né? Até porque você tem emprego e renda na sua pasta também, até os grandes grupos, os motores da economia, os grandes empresários, nessas alavancas econômicas do município. Então, como é que você vê esse programa e a participação ou a necessidade que o setor privado, que a economia tem de fazer essas pessoas participarem mais ativamente da vida econômica também? A gente falava disso hoje, a gente estava fazendo uma formação aqui em São Paulo, no INSPER, e eu estava falando disso hoje, o quanto que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Salvador, porque em alguns lugares esses temas são um pouco separados, ela está desde o desafio de atrair grandes grupos, de pensar programas de desenvolver economicamente a cidade, até um olhar de inclusão produtiva, de intermediação de mão de obra. Então é um desafio enorme, e eu acho que é importante falar que esse programa Vida Nova, ele nasce de uma inquietação, né, da gente. Júnior trabalha tá atuando na Sempre aí há alguns anos, e sempre fomos muito parceiros dentro desse processo, porque a gente sempre pensou muito parecido em relação a
é uma inquietação de não aceitar Uhum. que o pouco que se faz, de vamos qualificar e é isso aí. Não é. A gente sempre foi muito questionador do que de fato ia transformar a vida da pessoa. E Júnior tem sido um estudioso do tema. Eu falo para ele que eu tenho aprendido muito com ele. O Vida Nova foi um programa que foi desenhado pela Sempre, mas que sempre teve a Secretaria de Desenvolvimento Econômico como uma grande parceira, porque a gente, no fundo, sempre olhou para a questão da vulnerabilidade social sob a perspectiva de geração de emprego e renda. Ou seja, a gente sempre trabalhou essa ideia de que se a gente não der autonomia econômica através da geração de renda para essa pessoa, para esse cidadão vulnerável, a gente não vai conseguir tirar ele nunca desse ciclo de dependência. Então, dependência de tudo, de programas sociais e de assistência social de uma maneira geral. Então, o Vida Nova é uma soma realmente de esforços, não é um programa que acontece só com a Secretaria de Promoção Social e a Desenvolvimento Econômico, ela vai depender e depende de uma interação transversal de várias secretarias, e eu acho que o desenvolvimento econômico entra muito com esse olhar da inclusão produtiva, da formação, da inserção no mercado de trabalho, e a gente está muito nesse ponto agora, a gente está muito mergulhado nesse momento do programa de entender como a gente vai categorizar esse cidadão, entendendo que vai ter aquele cidadão que está mais apto e o que está menos apto dentro daquele índice, daquelas pessoas que estão ali dentro do programa. Então, com certeza, a gente acredita demais que vai ser o grande carro-chefe da nossa gestão de entrega realmente, muito de transformação efetiva da vida das pessoas. Não tenho dúvida nenhuma que vai ser esse programa. E a superação da pobreza, né, Mila, ela não é só sobre aquele indivíduo. É claro que ela é sobre aquele indivíduo, sua família, sua comunidade, mas ela tem a ver com a produtividade do país, né? A gente, às vezes, ouve falar, escassez de mão de obra. Então vamos dar oportunidade para as pessoas que não estão inseridas. Então eu acho que a gente acaba fazendo um círculo virtuoso, né? Você insere essas pessoas integram a economia fica mais pujante, e essas pessoas também se beneficiam mais. Eu acho não dá para separar as coisas mesmo. Não dá. Muito dá. Boa a sua fala. E Júnior, eu queria... Bom, primeiro, parabéns. Júnior tem sido citado, eu participo de vários debates e várias redes, e, de fato, acho que você é uma das pessoas que está aí à frente de iniciativas que são consideradas exemplares no Brasil. E eu queria te provocar aqui com um desafio que a Mila já citou, que é essa característica multidimensional e intersecretarial que um programa desse precisa ter, né? Inclusive, no slogan de vocês, fala que a superação de pobreza é uma intervenção integrada. Eu fui gestora pública durante muitos anos, hoje não sou mais, mas eu sei o quanto é difícil trabalhar em parceria entre várias pastas. Então, conta um pouquinho como é que está sendo, né? De novo, ainda antes de entrar no detalhe técnico do programa, mas... Estou vendo que vocês dois estão bem alinhados, mas e as outras secretarias? Todo mundo comprou a ideia? Como que é essa governança, essa integração de todo mundo? Nós chegamos na prefeitura ao entendimento de que o combate à pobreza e o apoio às famílias de vulnerabilidade, ele não é apenas uma obrigação e responsabilidade da Secretaria de Assistência Social. Ele é de toda a prefeitura. Então, o prefeito comprou a ideia. Então, o Vida Nova ele é um programa intersetorial que envolve todas as secretarias da prefeitura. Hoje nós temos um comitê de governança, inclusive, que é presidido pelo prefeito. Fundamental. Então, foi uma forma que nós entendemos para que todos os gestores entendam de que não é uma política isolada de uma secretaria A ou secretaria B. Então, claro que a gente tem um alinhamento muito forte com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através de Mila e toda a equipe. A gente vem discutindo isso desde o nascimento, né? Todo o desenho foi feito em conjunto, porque a gente entende de que a superação da pobreza ela passa pelo aumento da renda, pela inclusão dessas pessoas em atividades produtivas. Sem isso, a gente não vai superar a pobreza. Claro que tem várias barreiras que precisam ser superadas, então outras secretarias precisam melhorar a escolaridade através do EJA, então isso está no desenho do nosso programa. Nós estamos tratando sobre doenças socialmente determinadas, doenças que acometem a população mais pobre do Brasil, então doenças que já deveriam estar erradicadas, como leptospirose, hanseníase, sífilis congênita, doenças crônicas não controladas, pessoas que são diabéticos ou hipertensas que nem sabem porque não têm acesso à saúde, insegurança alimentar, que talvez, eu digo sempre que talvez seja a face mais cruel da pobreza, é justamente a insegurança alimentar, que rouba
dar a essas pessoas a dignidade, a humanidade, o direito mais básico de qualquer ser humano. Então, nós também estamos no desenho de garantir a segurança alimentar dessas famílias durante a permanência no programa, né? Seja também a habitação, quando a gente vai na casa da família pobre, ou ela não tem habitação, vive de aluguel, ou tem uma habitação muito insalubre, né? Muitas vezes ali ela não tem coisas muito simples, como a unidade sanitária, não tem banheiro. Nós identificamos, através do nosso índice, casas que não têm banheiro. Então, no nosso desenho também tem uma atuação da Secretaria de Infraestrutura. Então, o nosso desenho envolve todas as secretarias, Secretaria de Cultura, né? Nós temos uma cidade cultural, a cidade que tem o turismo. Então, estamos também desenhando formas de inclusão produtiva através da cultura, através do turismo, economia solidária, né? Economia criativa, que está muito hoje em voga. Então, acho que nós temos o nosso desafio. Eu digo sempre que a intersetorialidade ela é uma palavra muito bonita, mas que na prática é muito difícil de acontecer, porque cada secretaria tem o seu dia a dia, tem sua rotina, mas em Salvador, nesse desenho, nós construímos protocolos bem estabelecidos, com obrigações e responsabilidade de cada secretaria, e é conduzido diretamente pelo prefeito, o que eu acho que vai ser um grande diferencial de governança, de política de superação que é existente hoje no Brasil. Antes de passar para a Mila, para a gente falar sobre o acesso ao trabalho, que é uma porta de saída, né? Trabalho é uma porta de saída. Queria só que você comentasse, Júnior, as 6 dimensões, né? Eu anotei aqui: assistência social, saúde, educação, habitação, segurança alimentar e depois o emprego e renda. Esses são os 6 pilares, não é isso? Isso, esse é o que nós estamos discutindo, isso é uma discussão já de internacional, vários países estão estudando essa questão, o próprio INSPE aqui em São Paulo tem se dedicado sobre isso, né? Temos programas em vários estados e várias capitais já com essa temática, porque a gente entende que a família que ela é pobre, muitas das vezes ela já começa pelos direitos mais básicos dela, então ela não tem muitas das vezes documentação, ela não tem acesso a benefício de transferência de renda, está fora da política, são os que nós chamamos os invisíveis, né? Então, essa é a dimensão que a gente chama de cidadania e assistência social. Temos a dimensão de educação, então a família tem baixa escolaridade, 80% das famílias pobres de Salvador são chefiadas por mulheres. 80%? 80% chefiadas por mulheres, então o responsável financeiro é a mulher, que muitas das vezes teve uma gravidez na adolescência, tem uma prole numerosa, que não teve a chance de poder estudar, que vive vários desafios, inclusive, também uma das fases que a gente tem estudado sobre a pobreza é a violência. Então, essa mulher, às vezes, está sofrendo violência doméstica, e, às vezes, a violência doméstica está atrelada à dependência econômica do companheiro. Sim. Então, a gente precisa emancipar essa mulher, dar a ela condições de ela poder ter a sua liberdade, dignidade, de ficar com quem ela quiser e tocar a vida e cuidar da sua família. Então, a saúde também é uma coisa que a gente já vem discutindo muito, essa dimensão da saúde, a dimensão do emprego e renda, porque o emprego e renda a gente entende que não é apenas uma porta de saída, ela é um direito. Claro. Né? Entendemos que a ocupação, o trabalho é um direito que está na Constituição Federal, e nós precisamos garantir. Então, essas 6 dimensões, nosso desenho é tentar que essas famílias atendidas pelo programa sejam, ao longo de 2 anos, possa superar todas as 6 dimensões, possa chegar a uma condição de graduação, se é que nós podemos chamar dessa forma, de poder sair daquela condição de vulnerabilidade e poder construir a sua autonomia e não viver dependente de benefícios sociais. Perfeito, perfeito. Você tocou num ponto super importante, essa questão, a autonomia, ela é libertadora, né? Aliás, o conceito de desenvolvimento de Amartya Sen é isso, né? Desenvolvimento como liberdade. E eu tive a honra de trabalhar num programa, de desenvolver um programa em São Paulo de autonomia para mulheres vítimas de violência. E as histórias que a gente ouvia era isso, assim, a mulher não largava o agressor porque ela dependia dele para comprar leite, para comprar absorvente, para comprar tudo. Então, quando você consegue dar uma oportunidade de geração de renda, né, dentre outros direitos e benefícios, a pessoa pode fazer escolhas, né? E aí, Mila, eu acho que, embora o programa não seja só sobre o trabalho, a renda, e não seja só uma porta de saída e também um direito, mas o acesso ao trabalho, à oportunidade, com tudo que a gente talvez precise oferecer, né, a capacitação profissional, o acesso ao microcrédito, tem um papel também de impulsionar
para uma nova vida, né? Fazendo aqui, parafraseando o programa Vida Nova, na hora que você conseguir dar esse acesso, você está dando realmente novos horizontes para a pessoa, né? Então, Exato. A gente tem discutido muito, acho que a etapa do programa que a gente está hoje está muito conectada a essa definição do como executar, de como priorizar, de como ser efetivo nessa inserção, né? E aí eu acho que entra aí vários olhares, né? Primeiro, a gente identificar as barreiras que essa família tem para um processo de inclusão produtiva, né? Então, estudar de fato esses elementos que fazem com que muitas vezes a pessoa não consiga se inserir produtivamente. Aí tem todas as possibilidades, desde escolaridade, filhos pequenos, às vezes idoso em casa, que não pessoas dependentes fisicamente da pessoa produtiva da casa, que não pode sair. Então, existe aí um caminho que vai desde você identificar essas barreiras da inclusão produtiva até você estruturar o caminho para essa inclusão produtiva acontecer. Seja identificando o perfil empreendedor ou não daquele cidadão, seja trabalhando um programa que qualifique ou desenvolva uma habilidade que ele já tenha ou ensine um ofício que ele tenha capacidade de aprender, além da sensibilização do próprio mercado de trabalho, no caso das pessoas que não vão empreender, mas que vão se inserir no mercado de trabalho, para acolher essas pessoas, né, através de programas que tenham capacidade de receber essa pessoa e reter essa pessoa dentro do programa de inclusão produtiva. Então, a gente está muito imerso nesse processo de desenho dessa etapa fundamental. Para além de ser uma porta de saída, a gente está entendendo a inclusão produtiva quase que como uma porta de entrada. A gente tem uma das coisas que a gente estava conversando hoje vai ser condição, tem sido já, que já está com 2.000 famílias já entrevistadas e boa parte delas aderiram ao programa. Ela tem que querer, tem que aceitar, dentre as condições, a ideia da porta de saída. Ou seja, ela tem que querer e aceitar se predispor a passar por um processo de inclusão produtiva. Mudar de fase. Trabalhar, de fase. empreender, e aí esse processo vai acontecer. Se a pessoa não aceita essa futura porta de saída, porque é um programa que tem uma previsão aí de 2 anos, né, da pessoa ficar dentro do programa durante 2 anos, ela precisa aceitar no início que vai ter um caminho de saída, e o caminho de saída é a inclusão produtiva. Então, ela tem que querer chegar lá. Ela tem que querer participar desse processo e o caminho de saída. É condição de adesão ao programa ela querer ser inserida no mercado de trabalho. Porque a gente, de fato, não acredita em outra forma de superação real e plena da pobreza que não envolva a inclusão produtiva e a geração de renda por essas pessoas. E eu imagino que a maioria queira, né? Porque a gente que atua nessa área ouve assim, tem gente que não quer trabalhar. É raro, né? É a minoria da minoria da minoria. A grande maioria precisa de uma oportunidade, de uma mão amiga. Ô Júnior, qual é o contingente, o público-alvo de vocês na cidade de Salvador? A gente está falando de quantas pessoas, mais ou menos, que precisam, não que vocês já conseguiram, mas que precisam desse apoio? Nós temos na nossa base do Cadastro Único, em Salvador, 595 mil famílias que são vulneráveis pelos critérios hoje de pobreza estabelecidos pelo MDS, o que dá uma totalidade de em torno de 1.100.000 pessoas. Ou seja, nós temos uma cidade que 40% da população tem vulnerabilidade, vive vulnerabilidade social. Então, a gente entendeu também que a gente não conseguiria começar um programa com todas as famílias pobres. Então, nós focalizamos, então, por isso nós criamos um índice de vulnerabilidade social em 4 dimensões. Esse índice ele estabelece um ranking das famílias mais pobres através da dimensão da moradia, da escolaridade, composição familiar e da renda. Então, com esses 4 componentes, nós aplicamos na base do Cadastro Único, selecionamos, na primeira etapa do programa, 3.851 famílias. Essas famílias que totalizam em torno hoje de 15.000 pessoas que compõem esses núcleos familiares. Priorizamos
famílias com com prole numerosa, priorizamos famílias com idosos na sua composição familiar, pessoas com deficiência na sua composição familiar, porque a gente entende que sua família ela é vulnerável quando ela tem uma pessoa com deficiência na sua composição, ela tem mais vulnerabilidades. Se ela tem criança da primeira infância, então a gente tem estudado também essa questão da primeira infância. Então, hoje a gente tem estudo já que diz que é a fase mais importante do ser humano, é a primeira infância. Inclusive crianças que são acometidas desse mal da fome, que têm restrições alimentares na primeira infância, ela tem déficit cognitivo para o resto da vida. Então, isso é uma coisa muito cruel. E a gente tem também, então nós priorizamos essas famílias dentro do nosso índice, elas serão as primeiras atendidas, tal, e nós vamos garantir, estamos criando todo um programa de priorização dessas famílias nos serviços públicos. Então, essas famílias terão prioridade de acesso à creche, de acesso à pré-escola, de acesso à rede pública de ensino, de acesso aos programas de saúde, inclusive de saúde mental. Então, que também é uma demanda que tem aparecido muito nas famílias pobres, porque a gente tem estudado, inclusive estudamos hoje, sobre os desalentados da pobreza. São aquelas pessoas que já não acreditam mais, que perderam a esperança, o sofrimento é tão grande que a pessoa não consegue enxergar que há uma possibilidade de sair daquela condição tão sofredora. Então, o nosso programa, a gente pensou todas essas faces e acreditamos que nós vamos chegar aí. Acredito que essa é a primeira fase. Eu falo desse programa com muita empolgação, com muita alegria, porque é o que eu acredito. A gente não vai resolver a pobreza apenas fazendo transferência de renda, também transferência de renda. A gente não pode negar os efeitos positivos das transferências de renda no Brasil. De fato, muitas famílias utilizam esse recurso para a segurança alimentar. Então, inclusive tem estudos, tem evidências claras do impacto disso na pobreza, mas a gente precisa avançar para a próxima fase, porque eu digo sempre que nenhuma família pobre quer viver dependente de governo. Eles querem ter oportunidade, para conseguir, com o suor do seu rosto, ter o seu ganha-pão e dali tocar a sua família. Porque a dificuldade de uma família pobre é muito grande. A gente fala de inserção no mercado de trabalho, mas como nós vamos inserir pessoas que são praticamente semi-analfabetos ou analfabetos? Pessoas que nunca trabalharam. Então, no nosso índice, por exemplo, nós identificamos mais de 80% das pessoas em idade ativa, para o trabalho, que nunca tiveram um emprego formal. Nunca acessaram um emprego formal. Então, nós estamos estudando isso junto com a Mila. Por que essas pessoas não acessaram? Então, as pessoas têm baixa escolaridade, não conseguiram desenvolvimento de habilidades, os cursos de qualificação profissional precisam ser adaptados a essas famílias. Diante da baixa escolaridade, eu não posso oferecer um curso de robótica a quem não tem ali minimamente, às vezes não consegue escrever seu nome, é analfabeto. Então, nós precisamos garantir que o EJA chegue nessas famílias, para que possam, de fato, através da educação, elas se emanciparem também. Então, é um programa que é um desenho bem trabalhoso, mas a gente está contando, graças a Deus, com a integração de toda a prefeitura, com a liderança do prefeito, para poder, na verdade, entregar à cidade algo que vai ser inicial. Eu tenho dúvida que nós vamos passar para a segunda etapa, para a terceira etapa. Tal. A minha ambição, a minha aspiração é que ela possa chegar a um número maior possível de famílias pobres. Claro que a gente tem limitações de ordem orçamentária, financeira, mas esse vai ser o esforço de Salvador, de tentar ajudar o máximo que puder as famílias mais pobres. Várias coisas que você falou eu quero comentar, mas vou tentar me organizar aqui. Daqui a pouco eu vou te perguntar, Mila, sobre o futuro do trabalho e o desafio de inserir essas pessoas no meio de uma transformação tão intensa, rápida, acelerada. Mas antes, primeiro eu queria dizer que parabéns para o prefeito, porque eu acho que um programa como esse só dá certo se tiver o pulso, a liderança do chefe do executivo. Até muitos anos de experiência na gestão pública, eu sei que, por melhor que um secretário seja, por mais bem elaborado que o programa seja, por mais gentil e querido, e por mais que ele se dê bem com todo mundo, um secretário, uma secretária sozinha não consegue puxar, tem que ser o prefeito mesmo. Então, muito bacana essa liderança, esse protagonismo, essa visão dele. Eu achei também incrível, eu li um pouquinho aqui sobre o IVS, esse Índice de Vulnerabilidade Social de Salvador, e eu acho que uma das pós-graduações que eu fiz foi no INSPER, parece meio óbvio, mas às vezes você não atenta para o quanto é necessário ter os diagnósticos, o monitoramento, os dados, porque a gente, na gestão pública, muitas vezes está trabalhando por impulso ou por instinto, porque a gente não tem
parece, né, vão achar que é loucura de uma prefeitura, mas o mundo está começando a organizar dados agora, né? O mundo todo, não é só São Paulo, não é só Salvador, não é só o Brasil. Então é isso, quer dizer, quando você consegue criar um índice, passar um filtro, dizer quem é quem, você consegue fazer a focalização, a priorização. Isso eu achei muito bacana, porque eu li aqui no programa que vocês têm as etapas, né? Seleção, triagem, diagnóstico, monitoramento, graduação. Achei fantástico isso, queria que você comentasse um pouquinho dessas etapas, entender também onde vocês estão, né? Porque eu entendo que o programa tem aí, acho que 1 ano, 2 anos, então também talvez vocês não estejam ainda com todas as etapas completas, mas como é que está sendo a evolução dessas etapas, Júnior? Nós já realizamos a focalização das famílias, identificamos as famílias, fizemos a aplicação territorial dessas famílias, estamos, nesse momento, realizando o diagnóstico. A gente terminou a triagem, né? Fez a seleção, a triagem, está no diagnóstico. Estamos agora no diagnóstico. O diagnóstico ele é na casa da família. Que são os agentes que fazem as visitas, né? Isso, 300 os agentes mil de Vida visitas Nova. já, quase. Esses agentes talvez seja, comparado com os outros programas de superação da pobreza do Brasil, talvez seja o nosso molho baiano. É o molho. É o molho baiano, é a diferença que nós temos. Nós temos 300 agentes Vida Nova que nós qualificamos, são pessoas das comunidades, que residem na comunidade. Que moram lá. Fantástico. Nós contratamos, eles serão literalmente eles serão a pessoa que vai articular com aquela família, todos os serviços da prefeitura, vai aproximar essa família da prefeitura. Então, nós estamos nessa fase do diagnóstico. Acredito que agora, no início do mês de setembro, nós lançaremos o programa já com as famílias selecionadas, com o diagnóstico, com todos os dados que a gente precisa gerar dessas famílias, com todo o pacote de serviços. Por exemplo, na segurança alimentar, nós vamos conceder às famílias um cartão alimentação. Porque nós entendemos que precisamos ajudar elas a superar as 6 dimensões da pobreza. Então, vamos garantir para elas um cartão alimentação. Vamos garantir para ela que, se ela mora de aluguel, a prefeitura vai pagar o aluguel social, através do aluguel social, durante 2 anos para essa família. Se ela mora em habitação precária, nós vamos reformar a habitação dela. Então, e daí, a política de EJA, qualificação profissional. Botar os filhos na escola, se não estiver na escola. Filho na escola, garantir que o menino esteja vacinas que não tiverem ok. Então, nós criamos todo um protocolo. A família não é obrigada a participar do programa, mas ela tem lá todos o seu combinado, que nós estamos chamando de combinados, para estar inserida, né? E a política de inclusão produtiva é conduzida pela SENDEC, por Mila, então foi construída por toda a equipe técnica, muito competente, e nós vamos aplicar nessas famílias todas essas expertise, né, que nós criamos para poder ajudar elas a superar a pobreza. Gente, eu tenho uma péssima notícia. O nosso tempo está acabando. Eu queria continuar aqui muito mais tempo, porque esse papo está muito bom e eu estou muito feliz de receber vocês aqui, mas a gente precisa caminhar para o final. Então, Mila, se você puder... tem o molho ali, eu quero saber do seu molho, do seu segredo, da sua receita mágica, para a gente... Essas pessoas, elas têm a gente tem uma dívida histórica, né, com essas pessoas, e a gente sabe que as origens da pobreza no Brasil vêm de processos mal resolvidos, de séculos de colonização, né, de um processo de inserção dos escravos que não foi tão bem feito, enfim, tantas coisas aí do passado. E a minha preocupação é que, se a gente não tomar cuidado, o futuro também pode não ser muito amistoso. Muito otimista, né? Então, eu acho Perfeito. que a gente tem que, na gestão pública, trocar 4 rodas, 4 pneus com o carro andando, né? E enquanto a gente está aqui tentando reparar o EJA e etc., o mercado de trabalho está nos dando mais desigualdade, então, como é que eu acho que isso é um pouco uma responsabilidade sua, né? Quer dizer, como é que você olha para essas pessoas que mal passaram pela economia do 1.0, sendo que o mundo já está indo para o 4.0, né? Como é que você está conseguindo pensar o futuro desse pessoal? A gente vem... isso aí é um desafio não exclusivamente do programa Vida Nova, é um desafio de nós como secretaria, eu acho que de todos que pensam o futuro do trabalho, né? E para onde que a gente vai, o que a gente tem que fazer. Então, não é um desafio único, exclusivo do programa. No programa, ele se intensifica por tudo que a gente falou aqui. Pelo perfil dos beneficiários, né? Das pessoas que vão entrar nesse programa. Então, a gente tem trabalhado 2 vertentes muito importantes, que eu já falei um pouco aqui, que é a empregabilidade
que a gente chama formal, mas também a formação de empreendedores, né? Salvador é uma cidade que tem algumas características peculiares aí e que soma e ajuda, na verdade, a um olhar empreendedor. A gente tem uma essência muito empreendedora em Salvador. As pessoas são muito criativas e a criatividade ela está muito conectada com o empreendedorismo. Então, a gente tem um desenho muito forte. A gente já fez alguns programas em parceria com o Júnior. A gente não só insere as pessoas num programa extremamente adaptado para essas pessoas que formam ele de forma, principalmente a mulher, um olhar muito 360 que faz com que ela possa sair daquele programa, daquele curso, tanto podendo empreender como podendo se inserir no mercado de trabalho. Quer dizer, eu tanto ensino a montar um currículo e como se comportar numa entrevista, como eu ensino como vender na internet, como fazer foto para postar nas redes sociais e vender seus produtos. Então, já tem um olhar muito 360 para esse desenho empreendedor, que é algo que a gente, dentro do programa de diagnóstico de emprego e renda, dentro do Vida Nova, a gente já traça ali um perfil, já tenta traçar um perfil de capacidades e habilidades daquela pessoa para saber para onde a gente vai encaminhar. E dentro do mercado de trabalho formal, a gente já vem fazendo um pouco isso em Salvador, que é uma conexão muito forte com o mercado de trabalho existente na cidade, ou seja, entender quais são os mercados internos, as empresas, os setores que mais empregam e trazer eles para perto e construir com eles essa conexão. A gente fez isso na área de saúde, Salvador está crescendo muito serviço de saúde, na área de logística, e tem uma força muito grande ainda da prestação de serviço e comércio. Então a gente tem muita parceria aí com as redes de varejo, com indústria logística que chega, a questão agora a gente está discutindo muito a questão portuária, fazer de Salvador um polo de exportação. Então tem muito desafio, não é fácil, mas a gente já vem construindo um pouco isso, que é capacitar aquela pessoa já conectada com algo que vai... Com uma potencialidade, ou uma potencialidade que já existe, ou algo que a gente esteja construindo estimulando, e que no curto prazo vai existir. No caso do Vida Nova ainda vai ser um pouco diferente, porque a ideia é que a gente construa a trilha com base no que a gente já tem de vagas para aquela pessoa ocupar. Então, já vai ser meio que uma venda casada. Muito bom. Eu já vou levar ele para um programa de qualificação de uma vaga que eu já sei que eu vou colocar ele. Muito bom. Não vou fazer como eu faço com as outras pessoas. Muito bom. Tem muita coisa, né? Eu falei para vocês, passa muito rápido. Queria agradecer muitíssimo, né? E dizer que em breve estarei em Salvador, porque... Tá me prometendo essa visita, não, eu tô mas esperando. Eu preciso te contar, já virou tem uma lenda, agenda, virou já lenda tem uma já. agenda, depois eu te conto. Mas agradecer muito vocês, pelo tempo de vocês, pela gentileza de estar aqui conosco e pela forma pedagógica como vocês apresentaram o programa. Um programa complexo, denso, mas vocês apresentaram ele de uma maneira leve e palatável. Parabenizá-los, deixar a rede à disposição, quero que a gente compartilhe, né, depois o máximo possível de informações, porque eu acho que vocês estão inspirando muita gente, com certeza eles vão querer saber, e pedir que vocês terminem com uma mensagem aqui para quem estiver nos assistindo e quiser ideias e visões, e também comentando, todo mundo que passa por essa bancada comenta o nosso slogan, né, que é a inclusão socioprodutiva, a inclusão que transforma a pessoa, o indivíduo, o território, a comunidade e todo um país. Então, muito obrigada e, por favor, as palavras finais de vocês. Vamos lá. Primeiro, agradecer, dizer que é um grande prazer ter batido esse papo e poder falar um pouco desse programa que a gente é tão apaixonado e que a gente tem tanta certeza do quanto que ele vai transformar. Já falando um pouco do slogan do programa, eu vou parafrasear o meu chefe maior atual, que é o meu prefeito. Não existe nenhum programa social, nada mais transformador na vida de alguém. E aí eu vou te dizer, não só de quem executa, mas de quem faz, de nós também, como gestores públicos, do que a geração de emprego e renda. Não tem nada que a gente possa fazer com um olhar de transformação de vidas maior do que dar autonomia financeira, fazer com que as pessoas possam transformar suas vidas através da geração de emprego e renda. Então, é transformação de vidas no indivíduo, que vai passar pelo programa, nossa, que estamos desenhando programas e vamos aplicar, e você que foi gestora pública sabe disso,
e, com isso, a transformação da nossa cidade, do nosso estado e, com certeza, do nosso Brasil. Muito bom, obrigada, Mila. Júnior, suas palavras finais? Com certeza, a inclusão produtiva ela transforma o território, transforma as pessoas e dá dignidade. Eu fico muito feliz e a coisa que eu digo sempre é que o maior legado que um gestor público pode deixar não são prédios, não são concretos, né, não são grandes avenidas. Tá? O maior legado é a transformação da vida das pessoas. Então, acho que é isso que nos dá motivação de continuar no serviço público, é saber que, fruto do nosso trabalho, da nossa atividade, a gente pode impactar vidas. Eu acho que esse é o maior legado e é o maior salário, maior recompensa que a gente pode ter como servidores públicos. Muito bom, muito obrigada, até breve, e a você que nos acompanhou, fique ligado que em breve mais convidados especiais, tão especiais quanto a Prefeitura de Salvador. Obrigada, Mila, obrigada, Júnior. Valeu.